Você foi pra João Pessoa. Foi uma pessoa. Gente, eu me tremia tanto Resumindo, pra a conhecer pessoalmente. gente... Mas gente isso se vocês conheceu. ainda nem tinham visto foto direito. Isso, aí a gente, no meio dessa Foi. conversa, aí ele falou, ai, me mandou uma foto. Eu falei, pra quê? Pra que você quer ver foto? Não tem pra que ver foto. Aí ele, não. Eu falei, por quê? Porque se eu for banguela, aí ele dava risada. A gente sempre se divertiu muito. Foi, E tirava- uma das coisas, a gente tirava muito, desde sempre. Muita onda. E uma coisa que eu pedia muito ao Senhor era, Deus, eu quero muito casar com alguém que seja bem-humorado. Sim. Porque isso vai refletir na educação dos nossos filhos, na nossa, vai ser uma pessoa que eu vou viver o resto da vida. E eu sabia que eu tinha um temperamento mais extrovertido. E se eu casasse com alguém que fosse muito introvertido, ia dar... Sim, não ia dar certo. Eu já tinha chocar. tido alguns relacionamentos, até com amizades, assim, e você fica sempre pisando em ovos. E eu sou muito distraída, eu ia machucar a pessoa toda semana. Falei, preciso de uma pessoa super de boa. Mas E o toda Lucas... semana me machuca. Oh, brincadeira. tadinho. Ele libera perdão toda semana, né, baby? Ela... exatamente. Mas Quase falei. cada um tem o fardo que merece. Pois é. E aí a gente ficava brincando com isso. Aí Sim. quando a gente colocou a foto, a gente ficava ele mandando a foto. Aí foi quando a gente se viu. Eu mandei uma foto, mas troquei a foto pra minha e tal. E ele trocou a dele. E aí foi quando eu vi que ele era japonês. Não tinha tá. japonês no Nordeste, gente. Já não tem Não ainda. tem. Impossível de ver. Mas naquela época, o Lucas, quando ele chegou lá, o povo parava pra pedir pra tirar foto com ele. É, De atração turística. atração Pessoa, turística. Podia Aí- cobrar um pouquinho, né? Aí eu, mãe, ele é japonês. Tipo, meu Deus, eu nunca vi um japonês na vida. É tipo um ET. Não, ET não. ET. É um ET. Eu lembro que minhas crianças falavam, nossa, você acha ele bonito? Eu falei, não sei, ele é japonês. Aí, Olha, Mas isso não é. preconceito. Isso é agora, preconceito. agora ele, os japoneses falam, meu amor, no japonês, no mundo japonês, você é lindo demais. Porque tem muito japonês feio que é uma dor. Mas é isso verdade. até hoje em João Pessoa, o pessoal tira foto. Agora tem menos, mas na época que a gente começou a namorar, as pessoas paravam pra mim e falavam assim, ele é japonês? E ele escutando. Aí eu, sim, nossa, ele fala português? Eu falei, sim, inclusive ele tá entendendo o que você tá... É que naquela época acho que não tinha nem internet direito. Não tinha É, direito. exato. Não tinha muito Não acesso. tinha, não tinha. Enfim, aí ele foi pra lá, a gente se conheceu pessoalmente. E eu, assim, Senhor, eu sou uma pessoa madura, eu já trabalho, eu vou conseguir fazer isso. Aí minha mãe, tá bom, você vai para um restaurante. Ele falou assim, eu vou chegar aí e tal, será que a gente pode se conhecer? Porque a gente começou a falar todos os dias. Sim. A gente se falava, a gente Isso conversava. Foi que mês? Isso foi julho, agosto. Agosto. E isso aí você tinha 25 anos. Isso, eu tinha 25 também, porque a gente Mesma tem idade, 10 mesma meses idade. de diferença. Ele é 10 meses mais velho do Os que eu, dois só têm para 30 deixar, anos, então. Só pra exatamente. deixar a gente deixar claro Mesma idade. que ele é mais velho do que eu, 10 meses. Aí ele Foram pra um lugar foi, público. a gente Não, foi para um aí- lugar aí público. Quando ela chegou, aí beleza, aí ela... A gente foi num restaurante, eu fui buscar ele no hotel pra gente ir pra um restaurante. Até a nossa conhecer pessoalmente, a gente conversava praticamente todo dia e falava de tudo, né? E aí assim, na época, Muito claro. Entendemos. Entendemos. Muito claro. A gente entende. muita coisa. E aí aí eu fazia ainda mais perguntas mais intencionais ainda. Era. E eu né? também. E tudo tava assim, caramba, meu. Sabe quando você vai fazendo um check, assim, você fala, Aham. Deus, tá Sim. muito bom pra ser verdade. Esse Sim. cara deve ser doido. Tem alguma Deve coisa aí. ter pervertido em alguma coisa, porque tá tudo muito perfeitinho. Aí você descobriu que ele era São Paulino. Eu, não, Aí ela falou, Ai, é ele, eu nem é tô- ele, meu Deus, é ele. Eu não- Confirmação divina. eu nunca torci pra nada, mas você é um São Paulino, né? Aí eu falei assim, aí na época a gente tinha, eu tocava na banda, a gente tinha um CD, né? Bom, falando só, sei o que é CD, isso é um Enfim. negócio Hoje em que dia tem que você explicar. toca. Isso é a versão reduzida, hein, turma? E aí, aí quando eu cheguei, ela tava de carro, eu falei, toma um presente pra você e tal. Lembra que eu falei da banda? Tá. Eu falei, coloca aí. Ela, vou colocar aqui pra ver. Eu tremia. Ela tremia, não conseguia colocar o Eu não conseguia CD. colocar o CD no negócio. Aí ele falou assim, vem cá que eu te Você precisa de ajudo. ajuda? Aí eu, sim. Colocou aqui a mão. Por assim, favor. Deixa que eu te ajudo. Ah. Não, fiz assim, não. Mas tão engraçado. Só coisas que as meninas... Pra quem tá assistindo a gente, né? Quando a gente foi se encontrar pessoalmente, minha mãe me ajudou a escolher um lugar. Isso eu tava com 25 anos, Sim. não era 15 anos, É. né? Sim.
Eu já trabalhava e tal. E aí a gente escolheu um lugar onde a gente conhecia as pessoas que trabalhavam lá. A minha mãe estava acompanhando tudinho, de longe. Isso é muito importante. Porque ele podia sim ser uma isso pessoa conheceu na muito internet, boa, né? como também poderia ser um doido. Sim. Né? Então, nesse tempo que a gente ficou se falando, assim, eu conheci os irmãos dele pelo vídeo. Mas assim, hoje em dia as pessoas inventam um monte de história. Então, Sim. poderia ser alguém realmente Exato. muito má. Sim. E aí a gente foi, eu lembro que eu tava com uma calça naquela época, era tipo uma calça Isso que é ela falou que é a curta, versão assim. resumida, né? Não, porque é importante para as meninas. Eu acho que é importante. Eu fico pensando em quem tá ouvindo a gente. Eu fico pensando em quem tá ouvindo para tirar algumas coisas da cabeça das Sim. meninas. E eu lembro que eu tinha, assim, um trauma com as minhas pernas, que lá no Nordeste a gente chama de cambito, né? As pernas fininhas. Ai, meu Deus, minhas Tipo pernas... orrache. Tipo orrache, minha canelinha é tipo um orrache, que a gente chama de cambito. Aí, e eu tava indo pra lá, eu falei, por que eu vim com essa calça? Porque eu vou descendo do carro e a primeira coisa que ele vai ver são os meus cambitos. Porque é a primeira coisa que sai do carro. É a perna. A Ju tá rindo aqui. Vai ter nem como esconder. Eu falo, meu Deus, como eu sou Ponta cabeça, burra. ponta da bananeira. Eu saindo feito endemoniada com a mão no chão. Aí eu, meu Deus, como eu sou burra, eu vou sair com as pernas. E foi engraçado que depois, assim, depois que a gente já tava casado e a gente conversando sobre isso, e aí ele falando que ele, né, particularmente, ele gosta de perninha fininha. Uhum. E eu falei, gente, olha Até só, nisso, né? até nisso. Eu falo, e às vezes as meninas, elas colocam tanto sobre si um protótipo, uma referência de um corpo perfeito. De um padrão, E elas sofrem, elas se deprimem em torno disso. Que olha só, eu orei tanto, falei, Deus, que seja alguém que me ame. Não que eu sempre cuidei de mim, né? Sim. Mas tem coisas que não tem como você mudar. Minha Exato. altura não tinha como Exato. mudar. O tamanho da minha cabeça não tem como mudar. O tamanho dos meus braços, o tamanho da minha... Não tem coisas que não dá pra você mudar. E até nesse detalhezinho, sabe? Você vai vendo Deus A mão de agindo. Deus, né? Tudo que Deus faz é perfeito, Você né? tá entendendo? E daí eu desci, eu tremia, eu falava, gente, eu preciso parecer madura. Imagina, a pessoa tremendo, vou só levar o rapaz para almoçar. E aí a gente foi almoçar. E eu lembro que ele falou assim: nossa, eu tava num avião e um rapaz de BH falou: ah, você tá indo pra João Pessoa? Ele falou, ele falou, cuidado, viu? Quem bebe a água de João Pessoa, casa em João Pessoa. Aí eu falei, ele trouxe isso no primeiro almoço da gente. Aí eu falei, Aí tá o Lucas nossa. bebendo a garrafa d'água. Mais água, por favor. Aí eu, nossa, se ele falou isso, porque assim, a gente pensa, né? Lógico, somos seres pensantes. Sim. Aí eu falei, se ele não tivesse gostado do que ele viu, ele jamais falaria isso, né? Sim. Eu falei, E aí eu se pensando, ele... e ela, quando eu falei, ela deu risada. Eu falei, se eu falasse isso e não tivesse nada, ela ia fechar a cara.